Olá e seja bem-vindo à nossa 11ª aula, onde, enfim, nós vamos agora começar a trabalhar no seu propósito, na elaboração do seu propósito, a sua missão de vida, a sua declaração de missão, né, pessoal, a sua, né? Agora a gente, depois de ter feito toda essa dinâmica, né, de ensino, para que você entendesse a importância, tudo que envolve, o que a Bíblia fala sobre isso, agora você vai, enfim, conseguir entender qual é o seu propósito de vida. Então vamos aqui compartilhar meu slide com você. Ó, como descobrir qual o seu propósito de vida, né? Qual o meu propósito de vida. Então, ó, algumas perguntas irão te ajudar nesse processo de descobrimento do seu propósito. Primeira pergunta que você deve fazer é o que você ama fazer, né? Porque geralmente já existe, digamos que uma configuração para uma determinada coisa, né? Que é onde está ali ligado ali o nosso talento, né? Porque quando a gente ama fazer alguma coisa, a gente vai fazer com muito mais frequência e aquilo ali vai se tornar uma grande habilidade, né? Porque aquilo que a gente pratica muitas vezes acaba que a gente fica, né, realmente muito bom, alcançando aí níveis de excelência cada vez maiores. Então, ó, primeira pergunta, o que você ama fazer? Aí o que você vai fazer? Essa aqui é uma parte muito prática, né? Então aí o que você vai fazer? Vai pegar uma lista, né? Na verdade, um papel, caneta, para você fazer uma lista de tudo aquilo que você ama fazer, tudo aquilo que você faria de graça, tudo aquilo que você, de repente, assim, ganhei na loteria, não preciso mais trabalhar, mas eu quero fazer tal coisa, né? Você pode até observar dentro de algum hobby que você tem, né? Então, de repente, você tem um hobby, vamos colocar aí, você gosta de ler livros, né? Então, como que o ler livros pode se tornar a sua missão de vida? De várias maneiras, né? Então, que estão ligadas aí à leitura em si ou alguma coisa relacionada. Então, você coloca ali tudo que você ama fazer. Eu gosto de jogar tênis, eu gosto de ler, né? Como eu falei, eu gosto de caminhar, eu gosto de praticar esporte, eu gosto, seja lá o que for. Coloca nessa relação, né? Faz uma espécie de brainstorm, né? Tudo que vier em sua mente que você, assim, poxa, eu amo fazer isso, né? Observa dentro da sua vida e aí coloca nessa relação, que é a relação, né? Que é a lista do que você ama fazer. O segundo ponto é qual é a minha principal habilidade? Então, a partir dessas duas perguntas, você deve agora fazer uma lista com as respostas para cada uma delas e ver quais são as funções que se harmonizam com as respostas. Então, agora você faz uma lista também. No que você é muito bom, no que você se destaca, né? Você pode, inclusive, até perguntar para algumas pessoas é, como que elas veem, né, essa parte em você. Né? A pessoa, de repente, você já até ouviu, poxa, você é muito bom nisso, é muito bom para cozinhar. Poxa, você deveria abrir um negócio. Né? Muitas vezes as pessoas falam assim, né? Poxa, por que você não trabalha, você não vende isso? Né? E aí a pessoa só faz por hobby, né? Então, após essa etapa, responda mais três perguntas. Essa função é ecológica, né? Ou seja, qual é o impacto dela na vida do todo, né? De todas as coisas, ou seja, dos animais, do ambiente e dos seres humanos, né? Então, o propósito de vida, ele não é uma coisa egoísta. O meu propósito de vida é isso aqui que só beneficia a mim. Não. Seu propósito de vida, a gente viu lá no início, né? O propósito geral de todo ser humano é o quê? O servir, aprender e desfrutar. Então, servir não é servir a si mesmo, é servir ao próximo, é servir ao outro, né? Então, é servir ao ambiente, enfim. Então, direta ou indiretamente, né, eu dei o exemplo da espécie em extinção, mas quando a gente trabalha para, digamos assim, né, a manutenção ou a otimização do meio ambiente, a gente está trabalhando para o ser humano, porque é a sua habitação, né? Então, são independente aí, direta ou indiretamente, o nosso trabalho é sempre de servir ao ser humano, porque se ocorre um desequilíbrio na fauna ou na flora,
né, a gente pode ter algum problema, né? Então, e geralmente até o que acontece, né? Então, essa função é rentável. Então, a partir do momento que você vê ali o que eu amo fazer, né? Você faz uma relação. Quais são as minhas habilidades? O que que eu posso fazer disso daqui, né? Minha habilidade, eu tenho a habilidade de cozinhar e eu amo cozinhar. Poxa, posso cozinhar. Isso tem um impacto na vida de outras pessoas? Pode, principalmente se for uma alimentação saudável, né? Essa função é rentável? É. Posso vender marmita, né? Posso montar um restaurante, posso fazer, digamos que docinhos saudáveis, né? Utilizando adoçante, por exemplo, xilitol, não adoçante com sucralose, aspartame, não, mas um eritritol, né? Um xilitol, que de uma forma medida, né? Com temperança, pode fazer uso aí sem maiores problemas. Então, observar esse ponto também, né? Se é uma função rentável, porque o ideal, né, como eu já coloquei aqui, o ideal é que você consiga sobreviver, né? Na verdade, não só sobreviver, mas prosperar, né, nessa parte financeira também, a partir do cumprimento do seu propósito, porque aí você consegue se dedicar inteiramente para essa missão, para o seu desenvolvimento, para a melhoria do desempenho ou daquilo que você de repente criou aí para cumprir com o seu propósito, né? Então, ó, como essa atividade vai me ajudar em minha principal missão? Ou seja, restabelecer a comunhão de Deus com os homens. Então, você vê dentro daquilo ali, independente de como você faça, né? Por exemplo, tem o camelô, né, que trabalha ali vendendo bala, paçoca, amendoim. Eu já vi eles colocarem panfleto dentro da embalagem, né, do plástico, né, onde o produto é colocado, botar ali um panfleto, né? Então a pessoa ela compra, ela já leva ali um panfleto e a mensagem está sendo pregada. A parte eterna, né? A gente falou que existe a separação entre aquilo que a separação entre aspas, né? Aquilo que é eterno e aquilo que é efêmero, né? Aquilo que só pertence a essa geração, a esse século, né? Que a gente costuma dizer que é secular. Então a gente tem essa separação e a gente vê o quê? Poxa, eu me dedico às questões eternas, mesmo em meio ao meu trabalho, aquilo que eu preciso. Porque, assim, a gente trabalha para ter dinheiro e comprar as coisas, isso não é próprio do reino, né, da outra dimensão, né? Na outra dimensão não tem dinheiro, não tem essas coisas, né? Tem sim, eu acredito, conforme até mesmo o livro de Apocalipse diz, continuaremos a servir ao Senhor, né? Mas questão de trabalhar para ganhar dinheiro, para ter que comprar roupa, isso, aquilo, né? Não pertence ao reino celestial, né? Mas pertence a essa terra. Por exemplo, casamento. Jesus falou, no reino, na eternidade, eles não vão casar, nem serão dados em casamento. E eles serão como os anjos no céu. Ou seja, não tem casamento. Casamento é algo que pertence a esse reino, né? Esse momento aqui que a gente está vivendo. Então, agora você irá construir a sua declaração de missão de vida, que pode incluir as seguintes questões: o que, como e por quê. E a gente vai ver isso aqui agora. Então, ó, um exemplo: promover o desenvolvimento humano de forma sólida, plena e constante, através do poder de Deus, do ensino da sua palavra. Aqui a gente tem o quê, né? O que a gente vai fazer? Promover o desenvolvimento humano de forma sólida, plena e constante. Isso é um exemplo. Tá? Então, é o quê. Agora, como que a gente vai fazer isso? Através do poder de Deus e do ensino da sua palavra. Para que a alegria das pessoas seja completa e o nome do Senhor seja glorificado, que é o porquê. Isso daqui é um exemplo, tá? A minha declaração de vida é parecida com essa daí, mas não é exatamente essa. Então, ó, o que, o como e o porquê. 3 pontos importantes para que estejam dentro aí da nossa declaração de vida e a gente possa repetir isso diariamente, inclusive colocando diante de Deus, para que a gente se lembre, né, do que nós devemos fazer, como devemos fazer e por que devemos fazer, que é onde traz a importância,
né, desse negócio. Então, assim, você proporcionar, por exemplo, aqui alegria, né, de modo que essa alegria seja completa na vida das pessoas, e essa alegria completa, ela vem através, né, de um relacionamento com o Senhor, através da presença do Espírito Santo. Então, e isso é extremamente importante. Quantas pessoas hoje, inclusive, vivendo com dificuldade no seu emocional, né, com problemas emocionais, e aí cabisbaixa, depressiva, ansiosa, umas com síndrome do pânico, triste, abaladas, né? Predominantemente uma baixíssima frequência. E a gente proporcionar isso, isso é maravilhoso. Então você tem um grande motivo, você tem um grande porquê, né, realizar aquela ação, né, viver essa missão de vida. Então, ó, se você tiver com dificuldade em criar sua declaração de missão, né, de vida, você pode buscar algumas respostas, como o que as pessoas costumam dizer que faço muito bem, como eu acabei de falar, né? A pessoa te elogia pelo quê? Qual a habilidade que você tem? Poxa, você se comunica tão bem, você já pensou em trabalhar com tal coisa? Se você não ouviu nada desse tipo até hoje, então você pode perguntar para um amigo, uma pessoa que te conhece bem, perguntar, poxa, qual a habilidade você acha que eu tenho? Você acha que eu sou bom com o quê? Né? Porque todo mundo tem o que é chamado de talento, né? Ou seja, é aquele dom, é a dádiva. Deus ele te deu um presente, onde você tem uma habilidade que precisa, você tem uma tendência, digamos assim, muito forte, né? Você tem uma facilidade em desenvolver alguma coisa que é maior do que outras pessoas para fazer aquela mesma coisa, né? Então você tem uma facilidade muito melhor. Poxa, você faz isso com tanta facilidade, eu tenho dificuldade. Então, aí já é um caminho, já é uma pista, né? Então, ó, quais eram as brincadeiras que mais te interessavam quando você era criança ou mais jovem? Então, também essa busca no passado, ela pode também, né, ajudar aí a clarear a sua missão de vida para você, né? Porque a missão de vida, ela não é algo assim que você vai buscar para ter. Você já nasce com ela. Você já tem um porquê estar nascendo. Deus ele não faz nada à toa. Então, quando você veio à Terra, quando você nasceu, desde o ventre, está aqui no ventre, então, aos defensores do aborto aí, né? Está no ventre, Deus já está, já tem um propósito. Não, ele vai nascer para cumprir tal missão, para resolver tal problema, para trazer tal solução. Então, é assim que Deus faz. A nossa busca é só para que a gente entenda qual é essa missão, tá? Mas a missão, ela não é criada a partir do momento que a gente está ali 20, 30, 40 anos de idade. Ah, Deus tem uma obra na sua vida, Deus tem uma missão, Deus tem um propósito. Não, Deus tem um propósito, mas não é a partir dali, né? O chamado ele não ocorre depois do nascimento, o chamado ele já ocorre ali no ventre, né? Já é determinado ali o que você vai fazer, por que você foi chamado, para que você é necessário nessa terra. Então, quando você era mais jovem, de repente brincava, gostava muito de brincar de médico, gostava muito de brincar de costura, eu gostava muito por exemplo, eu gostava muito de estar com papéis, eu gostava muito de entrar em papelaria, né? Então hoje o meu trabalho é muito com papéis, né? Eu tenho bolos e bolos de papéis escritos, né? Então hoje eu trabalho muito com essa questão de escrita, de estudo, né? Desenvolvimento de métodos, essa coisa toda, né? Porque a área de desenvolvimento pessoal, tanto a área da saúde, ela me proporciona isso. Então, ó, quais eram os seus sonhos de criança que provavelmente, né, mataram aí os seus sonhos de criança? Seja realista e tal. De repente você pensava em coisas que as pessoas, devido às suas limitações, limitaram você também. Então, tenta recordar aí quais eram os seus sonhos de criança. E quem ou o que, né, você se sentiria feliz em ajudar, né? Então, poxa, eu me sentiria muito feliz em ajudar os idosos, né? Poxa, uma coisa assim que eu faria, se eu pudesse largar o meu trabalho e viver só fazendo isso, poxa, eu me sentiria muito satisfeito. Eu gosto de estar no meio dos idosos, eu tenho um grande carinho pelos idosos, muito respeito, muita consideração, muita admiração, né? Pessoas que já viveram, já atravessaram toda uma vida, né, que, poxa, chegaram ali àquele ponto e hoje precisam de cuidados especiais. Então, é você entender esses detalhes. Então, você pode voltar aqui quantas vezes você quiser, né, para você poder rever
cada ponto desse e você construir o seu propósito, sua declaração de vida, né? Construir o seu propósito, no caso, é construir a sua declaração, né? Seu propósito ele já foi dado, já. Então, não se preocupe se não conseguir definir o seu propósito de vida rapidamente, né? De repente você não vai chegar assim, primeira vez lá, pronto, estou com a minha declaração aqui, fiz o curso ontem, hoje já estou com a declaração. Então, às vezes, dias, semanas e até meses são necessários. Definir com clareza e harmonizar com perfeição a nossa vida com o nosso propósito pode demorar anos. A oração será fundamental para que isso ocorra quanto antes, com naturalidade e solidez. Então, a gente vê em Efésios 1:18, a preocupação do apóstolo Paulo era isso. Era fazer com que, uma delas, né, com que os efésios eles entendessem o motivo deles terem sido chamados, ou seja, deles estarem vivos, né? Não era só, está chamando para ser crente. Não, você está vivo, você tem um propósito, existe um porquê que circunda a sua vida, né? Você não está aqui à toa, como eu falei, Deus ele não cria nada em vão, tá? Então, de repente você vai definir, mas aí você vai chegar mais para frente, essa demora é disso, tá? Eu acredito que com tudo isso aqui você vai ter até uma velocidade para já ter bastante clareza em relação ao seu propósito. Mas a demora aqui é sobre o seguinte: de repente você vai dar uma refinada. Não, propósito. Eu acertei depois de anos, né? Eu vivi ali, não, meu propósito é esse. Aí chegou um ponto, falei, não, acho que se eu vou mudar aqui, mais um ponto ali, né? Então, fui refinando ali meu propósito, fazendo alguns ajustes, né? E hoje eu tenho uma declaração, né? Digamos assim, atual, mas sempre girou em torno daquilo que o Senhor, inclusive, me falou, né? Através de um irmão e através de outras situações também. Então, esse foi só confirmação, né? A gente não deve ficar procurando, indo atrás de revelação. A gente deve buscar essa intimidade, essa comunhão com Deus pessoal, e a revelação vai se tornar apenas aí uma confirmação daquilo que Deus já te falou ou que vai te falar em breve, né? Ali após a revelação. Então, essa aula ela se estendeu um pouquinho mais para que a gente pudesse condensar tudo isso aqui e você, através dessa aula aqui, você conseguir definir qual é a sua declaração de missão de vida, ok? Nos vemos na próxima aula. Que Deus abençoe.